Uma mãe devastada enfrenta a perda de seu filho, mas sua fé não vacila. Ela busca Eliseu, o profeta de Deus, clamando por um milagre. Com oração e determinação, Eliseu intercede, e o impossível acontece. O menino volta à vida. Uma história de fé inabalável e restauração divina. Em uma pequena aldeia da Sunão, havia uma mulher cuja vida era marcada pela hospitalidade e pela generosidade. Conhecida por todos, ela não hesitava em abrir as portas de sua casa para aqueles que passavam, especialmente para o profeta Eliseu, que frequentemente visitava a região. A mulher e seu marido, embora prósperos, carregavam o peso da desilusão, pois não tinham filhos. O desejo de uma criança era um anseio profundo em seu coração. E, quando Eliseu profetizou que ela teria um filho, a alegria iluminou seu lar. Contudo, essa felicidade seria interrompida por uma tragédia que colocaria sua fé à prova. O menino cresceu e trouxe alegria à vida da mulher sunamita. Mas um dia, enquanto trabalhava no campo, ele adoeceu repentinamente. O desespero tomou conta da mãe quando, ao voltar para casa, o encontrou sem vida em seu colo. O luto e a dor eram insuportáveis. Um futuro que parecia promissor, agora se desfazia em sombras. Ela não permitiu que a tristeza a consumisse completamente. Email Edor. Uma centelha de esperança brilhou. O profeta Eliseu poderia ajudá-la. Com o coração apertado e a mente tomada pela urgência, a mulher preparou-se para a jornada. Colocou o corpo do filho em um quarto, cuidando para que ele estivesse seguro, e partiu em busca de Eliseu. Sua determinação era palpável. Ela não deixaria que a morte definisse seu destino. O caminho era longo e repleto de incertezas, mas sua fé inabalável impulsionava cada passo. O que poderia parecer uma missão impossível, na verdade, era uma demonstração de confiança plena em Deus e em suas promessas. Ao chegar ao monte onde Eliseu se encontrava, a mulher se lançou aos seus pés, suplicando por ajuda. O profeta, tocado pela sua declaração de fé, seguiu-a de volta. A expectativa pairava no ar, como um fio tenuente preso entre a vida e a morte. Ao chegar a casa, Eliseu se preparou para o que parecia ser um ato de fé monumental. Com fervor, ele orou, e a atmosfera estava carregada de um misto de temor e esperança. O murmúrio da vida poderia retornar àquele corpo que antes emanava a alegria de sua mãe. A história da mulher sunamita e de seu filho não é apenas um relato antigo, é um testemunho poderoso da resiliência humana diante da adversidade. A expectativa de um milagre pairava no ar, e a curiosidade sobre o que aconteceria a seguir tornava o coração de todos mais acelerado. Como poderia a vida brotar novamente de uma situação tão sombria? Essa narrativa nos convida a refletir sobre a profundidade da fé e a possibilidade de restauração, mesmo quando tudo parece perdido. A aldeia da Sunão acordava com o canto dos pássaros, e a mulher sunamita já estava a postos, preparando o café da manhã. O aroma do pão fresco se espalhava pela casa, misturando-se com a brisa da manhã. O marido, um homem de olhos sábios e serenos, observava menos-a com um sorriso. "Você sempre faz o melhor para nossos hóspedes", ele comentou, admirando a dedicação dela. "É apenas o que se espera de nós", respondeu a mulher, enquanto arrumava a mesa. "Eliseu sempre traz bênçãos a esta casa, e devemos retribuir de alguma forma." No fundo de seu coração, havia uma esperança silenciosa de que, um dia, a bênção que mais desejava, ao menos um filho, poderia se concretizar. Em uma tarde ensolarada, enquanto o menino brincava no campo, a mulher sentou-se com seu marido à sombra de uma árvore. "Você já pensou sobre como a vida seria diferente se tivéssemos filhos?" ela perguntou, sua voz carregada de anseio. "Nossos dias seriam preenchidos com risos e brincadeiras, e a casa seria mais cheia de vida." "Sim, eu penso nisso", respondeu ele, olhando para o horizonte. "Mas devemos ter fé. O que importa é que temos um ao outro e a nossa prosperidade. O Senhor sabe do nosso desejo." Ele falava com calma, mas ela podia perceber a sombra de um desejo não realizado em sua expressão. Nos dias que se seguiram, a mulher sentiu uma inquietação crescente. O menino crescia saudável e feliz, mas a falta de um irmão ou irmã a fazia questionar se a felicidade era realmente completa. "Meu amor", ela disse em outra conversa com o marido, "se Eliseu voltar, eu gostaria de perguntar a ele sobre um filho. Ele é um homem de Deus e talvez tenha uma palavra de encorajamento para nós. Se for da vontade do Senhor, ele nos responderá", disse o marido. Mas naqueles momentos de solidão, a mulher sabia que o peso da desilusão ainda a acompanhava. Finalmente, Eliseu chegou à aldeia novamente. A mulher o recebeu com entusiasmo e, ao vê-lo, sentiu uma onda de esperança. "Profeta Eliseu, você é sempre bem-vindo em minha casa", disse ela, enquanto guiava para o interior. "Temos algo importante a discutir." Eliseu percebeu a urgência em sua voz.
O que há, mulher sunamita? O que está em seu coração? Ele a olhou nos olhos, e ela sentiu que ele poderia ver muito além das palavras que falava. Eu não tenho filhos, Eliseu. O meu coração anseia por um filho. Você que está tão próximo de Deus, pode me dizer se há esperança para mim? A vulnerabilidade em sua voz tocou Eliseu de uma maneira que ele não podia ignorar. Certamente, você terá um filho, disse ele, a voz firme e cheia de autoridade. Dentro de 1 ano, você terá um filho em seus braços. As palavras dele ecoaram em sua mente, e por um momento, a mulher não conseguiu acreditar. A alegria era como um sopro de vento fresco em um dia quente. Quando o menino nasceu, a felicidade dela e de seu marido iluminou a casa. O lar que antes era preenchido apenas com o amor do casal, agora estava repleto de risos infantis e brincadeiras. No entanto, a paz durou pouco. Um dia, enquanto o menino trabalhava no campo com seu pai, ele adoeceu. E a tragédia se abateu sobre a mulher sunamita como uma tempestade repentina. Ao saber da notícia, o coração dela se despedaçou. O que aconteceu? Ela perguntou, desesperada, enquanto corria em direção à casa. O marido, com a voz trêmula, respondeu. Ele teve uma dor de cabeça e não aguentou. Ele já não está conosco. A dor era insuportável. A mulher sentou-se ao lado do corpo inerte do filho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que, Senhor? Por que nos deste este presente apenas para tirá-lo de nós? Eu não posso suportar isso. A raiva e a tristeza se misturavam em seu coração, mas em meio ao luto, uma ideia começou a brotar. Eliseu, ela murmurou, eu preciso ir até ele. Determinada, ela preparou-se para a longa jornada. O corpo do menino foi cuidadosamente colocado em um quarto, e a dor a acompanhava a cada passo. Ela sabia que não poderia se render. A fé que um dia a sustentou agora precisava ser revivida. Se Eliseu puder fazer um milagre, talvez a vida possa ser restaurada, pensou ela, enquanto o caminho se estendia à sua frente, repleto de dúvidas e esperanças. Ao chegar ao monte, ela se lançou aos pés de Eliseu, seu coração batendo forte. Profeta, meu filho está morto. A esperança e a angústia se misturavam em sua voz. O que aconteceria a seguir era incerto, mas a mulher sunamita sabia que não poderia desistir. A fé que a guiava era mais forte do que a dor que a consumia. A mulher sunamita olhou para Eliseu, e a dor em seu coração pulsava como um tambor em sua mente. Por favor, profeta, venha comigo, implorou ela. Sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma urgência que não poderia ser ignorada. Os olhos de Eliseu brilharam com compaixão, mas também com uma determinação firme. Ele sabia que o que estava por vir exigiria mais do que palavras. Exigiria fé e coragem. Enquanto caminhavam de volta para sua aldeia, o peso da desgraça pairava como uma nuvem escura. O silêncio entre eles era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos pés da mulher batendo contra a terra. Cada passo a levava mais perto do seu lar, mas também mais perto do seu luto. A cena de seu filho, imóvel e pálido, não saía de sua mente uma imagem que a assombraria para sempre. No fundo, a mulher lutava contra um turbilhão de emoções. Ela sabia que sua fé havia sido testada antes. O desejo por um filho havia sido um fardo. Mas agora, a perda era um abismo profundo. Será que eu realmente mereço essa bênção? Pensou, enquanto uma onda de culpa a envolvia. O Senhor me deu e tirou. O que fiz para merecer isso? A dúvida a consumia, fazendo com que cada respiração parecesse mais difícil que a anterior. Eliseu, em sua impassível serenidade, sentia a tensão crescente ao seu redor. Ele percebeu a luta interna da mulher sunamita e sabia que para restaurar a vida, a fé dela precisava ser reavivada. Você deve crer. Mulher de fé, disse ele, tentando transmitir segurança. Deus não nos abandona nos momentos mais sombrios. Ele está sempre presente. Mas, mesmo enquanto falava, ele se perguntava se as palavras eram suficientes para acalmar a tempestade de dúvidas que agitava o coração dela. Quando finalmente chegaram à casa, a atmosfera estava carregada de uma tristeza palpável. O filho da mulher estava ali, silencioso, envolto em um manto, como se estivesse apenas dormindo. A visão cortou o coração dela em pedaços. Eliseu, não posso suportar isso. Ele era tudo para nós. O desespero dela ecoou na sala. E o profeta, sem hesitar, se aproximou do menino. Traga-me um pouco de água e um pouco de comida, ordenou Eliseu, sua voz firme e autoritária. A mulher obedecia, mas seu coração estava dividido. E se não funcionar? E se tudo isso for em vão? Ela se perguntava, questionando a própria crença. O peso da expectativa estava quase insuportável. Enquanto Eliseu interagia com o corpo do menino, a mulher se afastou, buscando um canto tranquilo para reavaliar sua fé. Como posso acreditar novamente? Pensou, sentindo-se perdida. Ela se lembrava das promessas feitas a ela,
das palavras de Eliseu que ressoavam em sua mente como um eco distante, mas agora tudo parecia tão distante quanto a luz do sol em um dia nublado. O profeta, por sua vez, estava consciente do impacto de sua missão. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas a vida de uma criança, mas a esperança de uma mãe, a fé de uma comunidade e a própria credibilidade de seu ministério. Ele se sentia pressionado a levar a cabo a vontade de Deus, mas também sabia que o resultado não dependia apenas dele. Uma corrente de tensão estava presente, e ele precisava se alinhar com a vontade divina. Com uma respiração profunda, Eliseu se voltou para o menino. Senhor, eu clamo a ti, reviva este menino, restaure sua vida. Ele sentiu a presença de Deus, um poder que fluía através de suas palavras. Era um momento de expectativa, uma linha tênue entre a vida e a morte, onde a fé e a dúvida se entrelaçavam. A mulher sunamita, embora distante, sentiu uma mudança no ar. Uma pequena chama de esperança começou a reacender dentro dela, mas a luta interna continuava. Se eu acreditar e não acontecer, o que restará de mim? Essa pergunta a atormentava, mas havia algo dentro dela que se recusava a desistir. O ambiente estava tenso e cada momento parecia uma eternidade. A mulher observava, o coração pulsando rapidamente, temendo o que poderia acontecer a seguir. A luta de Eliseu e seu clamor a Deus a inspiravam, mas a incerteza a deixava à beira de um abismo. A fé, a dor, a esperança e a dúvida se entrelaçavam em um emaranhado complexo, enquanto todos esperavam um milagre. O silêncio era quase opressivo, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, aguardando a decisão que definiria o destino daquela criança e de sua mãe. Eliseu, com um olhar fixo no menino, soube que não poderia hesitar. Ele se lembrava das palavras de Deus. Não temas, porque eu sou contigo, Isaías 4:1 e 10. A verdade ressoava em sua mente, uma âncora em meio à tempestade. Ele precisaria não apenas de sua própria fé, mas da fé da mulher sunamita. Enquanto isso, a mulher sentia o peso da ansiedade se acumulando em seu peito. Ela caminhava de um lado para o outro, as mãos trêmulas apertando e desapertando, como se o ato de se movimentar pudesse dissipar a dor que a assombrava. E se Eliseu não conseguir? E se eu perdi meu filho para sempre? Essas perguntas a consumiam, criando um turbilhão de incertezas. Mas ao mesmo tempo, uma pequena voz dentro dela insistia. E se ele conseguir? E se a vida retornar a ele? A luta interna era feroz, com sua fé e sua dúvida travando uma batalha violenta. Eliseu olhou para a mulher, percebendo a dor em seu rosto. Ele sabia que a decisão dela era crucial. Acredita você que eu posso fazer isso? A pergunta surgiu como um raio de esperança. Um convite para que ela abrisse seu coração para o que viria a seguir. A mulher, ainda hesitante, sentiu a urgência de responder. Eu quero acreditar, profeta, mas meu coração está tão pesado. Naquele momento, o profeta percebeu que não era apenas a vida do menino que estava em jogo, mas a própria alma da mulher sunamita. Ele se lembrou de como ela havia sido generosa e leal em sua fé antes, e agora precisava que essa fé fosse reavivada. Lembre-se do que Deus fez por você antes, disse ele, sua voz firme, mas cheia de compaixão. O Senhor se lembrou de você quando você se sentia sozinha e desamparada. Ele pode fazer isso novamente. À medida que as palavras de Eliseu penetravam seu ser, a mulher começou a sentir uma mudança. A dúvida, que antes era um peso esmagador, começou a se dissipar lentamente. A lembrança do milagre que havia trazido seu filho à vida pela primeira vez começava a brilhar, como uma luz no fim de um túnel escuro. Eu quero acreditar, eu quero crer que Deus ainda pode fazer o impossível, pensou, enquanto uma onda de determinação começava a tomar conta dela. Eliseu, percebendo essa transformação, se preparou para a ação final. Ele se aproximou do corpo do menino, sua voz agora um sussurro carregado de expectativa. Senhor, eu clamo a ti, traga de volta esta vida. Ele sentiu que estava num ponto crítico, onde a fé da mulher se entrelaçava com a sua. Estava preparado para se tornar um canal da força divina, mas a responsabilidade era imensa. A mulher, observando o profeta, sentiu seu coração acelerar. Se isso não acontecer, o que sobrará de mim? Essa dúvida ainda a atormentava, mas ao olhar para o menino, uma nova onda de esperança a invadiu. Eu não posso desistir agora, pensou, enquanto um novo tipo de coragem começava a emergir dentro dela. Se ele pode clamar a Deus, eu também posso. O ambiente estava carregado de emoção. A tensão era palpável e o tempo parecia ter parado. Eliseu, com a determinação estampada no rosto, focou em seu propósito. Senhor, não permitas que a fé desta mulher se esvazie. Restaure a vida deste menino. Ele se lançou em oração, como se cada palavra fosse uma flecha disparada em direção ao céu. A mulher, agora em um estado quase de transe, começou a clamar em seu coração.
sua voz interna crescendo em fervor. Senhor, eu creio, restaura meu filho e o creio em ti. Mesmo quando tudo parece perdido, sua fé, embora frágil, começava a solidificar-se como uma rocha. O clímax estava se aproximando e a sala parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir. As emoções estavam em alta e a conexão entre o profeta e a mulher era palpável. O desfecho dessa história de fé e sofrimento estava prestes a ser revelado, e todos estavam prontos para o milagre que poderia mudar tudo. Eliseu sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros enquanto se ajoelhava ao lado do menino. A sala estava imersa em um silêncio quase sepulcral, como se o próprio universo estivesse aguardando a manifestação da vontade divina. Ele respirou fundo, deixando que a fé que pulsava dentro dele se tornasse sua força. Senhor, agora é o momento, pensou, enquanto suas mãos se pousavam suavemente sobre o corpo inerte da criança. A mulher sunamita permaneceu imóvel, seus olhos fixos em Eliseu, como se sua vida dependesse daquela ação. O medo e a esperança se entrelaçavam em seu coração, e ela sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não havia mais espaço para o desespero. Eu creio, Senhor, gritou ela em pensamento, enquanto seu coração batia descompassado. Eliseu começou a orar. Senhor, eu te imploro, devolva a vida a este menino. Sua voz ecoou na sala, poderosa e cheia de determinação. Ele se lembrou das promessas de Deus, das histórias de milagres que sempre o inspiraram. Através de ti, tudo é possível, murmurou, enquanto uma onda de energia parecia fluir de seu ser para o menino. Ele estava decidido a ser um instrumento nas mãos do Criador. Com um fervor que o surpreendeu, Eliseu inclinou-se sobre o corpo do menino, colocando seus lábios sobre os dele, um gesto de entrega total. Viva! Ele ordenou, sua voz impregnada de fé. Ou fazer isso. Uma luz parecia refletir em seu interior, e ele sentiu uma conexão profunda com o divino, como se estivesse sendo guiado por uma força maior. A mulher sunamita, observando a cena, começou a sentir um calor crescente em seu coração. A energia que emanava de Eliseu a envolveu, e ela fechou os olhos, permitindo-se sentir: Senhor, eu entrego meu filho a ti, em tuas mãos eu confio, pensou. Sua fé se tornando um grito silencioso. O ambiente estava carregado de eletricidade espiritual, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eliseu intensificou sua oração. Deus, se é da tua vontade, traz de volta esta criança à vida. Ele sentia que sua própria vida estava sendo consumida pela intensidade do momento. O suor escorria por sua testa, e seu coração pulsava com a urgência do que estava em jogo. Então, algo extraordinário aconteceu. O corpo do menino começou a se agitar. Eliseu sentiu um tremor percorrer o pequeno corpo sob suas mãos. Os olhos da mulher se arregalaram em incredulidade. É possível? Ela sussurrou para si mesma, seu coração batendo forte com uma esperança renovada. Eliseu, percebendo a mudança, não hesitou. Viva, em nome do Senhor. Ele clamou mais uma vez, sua voz ressoando como um trovão. O menino abriu os olhos lentamente, como se despertasse de um longo sono. Um brilho de vida retornava ao seu olhar e Eliseu sorriu, sentindo um alívio profundo, misturado à alegria. A mãe, tomada pela emoção, caiu de joelhos, as lágrimas agora escorrendo livremente. Meu filho, ela exclamou, a incredulidade e a alegria se entrelaçando em seu ser. O menino respirou fundo e começou a se mover, lentamente, como se estivesse se adaptando a um novo mundo. A sala, antes envolta em desespero, agora estava preenchida por um calor vibrante de renovação. A mulher sunamita, com as mãos sobre o coração, sentiu que a dor havia sido transformada em um milagre. Deus ouviu minha oração, pensou. Enquanto o olhar de Eliseu encontrava o dela, um entendimento silencioso entre eles. O clímax havia se desenrolado de forma magnífica, mas as consequências ainda se desenhavam lentamente. O retorno à vida do menino era apenas o início de uma nova jornada. A mulher sabia que, embora a batalha tivesse sido vencida, a luta pela fé e pela esperança continuaria. A conexão entre mãe e filho havia sido restaurada, mas a transformação que se passara dentro dela era o verdadeiro milagre que o Senhor havia operado. Eliseu, exausto, mas cheio de gratidão, também sabia que o caminho à frente seria desafiador. Mas a fé que os unia agora era mais forte do que nunca. A sala estava repleta de uma energia renovada, e o silêncio foi quebrado pelas respirações ofegantes do menino, agora despertado. Eliseu, ainda ajoelhado ao lado dele, sentiu uma onda de alívio e gratidão inundar seu ser. É um milagre, pensou, enquanto via a mulher sunamita se aproximar do filho, as mãos tremendo em um gesto de amor ansioso. O menino, confuso, olhou ao redor, como se tentasse compreender o que havia acontecido. Mamãe, ele chamou, sua voz suave como um sussurro, mas cheia de vida. A mulher, tomada por um turbilhão de emoções,
o abraçou com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Sim, sou eu, você voltou! Meu querido filho voltou, exclamou. As lágrimas, agora misturadas a risadas de felicidade, Eliseu observou a cena com um sorriso no rosto. Um sentimento de realização o envolveu. Mas ele sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. A vida é um dom precioso e deve ser cuidada com amor e fé, refletiu, compreendendo que o milagre não era apenas a ressurreição, mas também a responsabilidade que se seguia. Ele se levantou, seus músculos cansados, mas seu espírito elevado. A mulher sunamita se virou para Eliseu, seus olhos cheios de gratidão. Você foi escolhido por Deus para trazer meu filho de volta. Como posso agradecer? Sua voz, embora trêmula, estava firme. Eliseu sorriu gentilmente e respondeu: agradeça ao Senhor, pois é dele que vem toda a vida. Sua fé foi a chave para este milagre. Ele se lembrou das palavras de Tiago 5,15, que diz que a oração da fé salvará o enfermo, e sentiu a profundidade desse ensinamento ressoando em seu coração. Enquanto a mulher e o menino se abraçavam, Eliseu percebeu que, embora a alegria estivesse presente, as cicatrizes do desespero ainda marcavam suas almas. O milagre havia trazido de volta a vida, mas as memórias da dor e da perda ainda precisavam ser curadas. O caminho à frente será longo, mas juntos vocês podem superar qualquer obstáculo, pensou Eliso, desejando que eles encontrassem a paz que tanto precisavam. O menino, agora nos braços da mãe, parecia revigorado, mas ainda um pouco atordoado. O que aconteceu, mamãe? Ele perguntou, seus olhos grandes e curiosos. A mulher, ainda em lágrimas, olhou para ele e respondeu: você estava longe por um tempo, mas agora está aqui. Deus ouviu nossas orações. O menino sorriu, a inocência de sua juventude iluminando a sala. Eliseu, observando a cena, sentiu um peso em seu coração. Ele sabia que o verdadeiro desafio não era apenas a ressurreição, mas o cultivo de uma fé que poderia sustentar essa nova vida. A vida não é apenas sobre milagres, mas sobre como vivemos diariamente com a certeza de que Deus está conosco, refletiu, enquanto a mulher e o menino começavam a conversar sobre o que havia acontecido. Ele se afastou lentamente, dando-lhes espaço, mas não sem antes deixar uma última mensagem. Lembre-se, a fé é um presente que deve ser nutrido. Nunca deixe de acreditar. Ao sair, Eliseu olhou para o céu, sentindo uma paz interior. Ele sabia que o milagre que havia testemunhado não seria apenas uma lembrança passageira, mas o início de uma nova jornada para todos eles, repleta de desafios e vitórias, sempre guiados pela luz da fé. Eliseu saiu da casa da mulher sunamita, o coração repleto de gratidão e reflexão. Ele sabia que o milagre que havia presenciado não era apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um lembrete das responsabilidades que todos carregamos nos momentos de dor e esperança. Enquanto caminhava, sua mente se fixou nas palavras de Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa passagem ecoava a transformação que ele acabara de testemunhar. A mulher, agora com seu filho nos braços, havia experimentado a dor da perda e a alegria do retorno. Eliseu entendia que cada lágrima derramada durante o luto havia preparado o terreno para a profunda alegria que ela sentia naquele momento. A ressurreição do menino era um testemunho do amor de Deus, que não apenas ouve as orações, mas também responde a elas de maneiras que muitas vezes superam nossa compreensão. Em sua viagem de volta, Eliseu refletiu sobre a importância da fé. Ele se lembrou do que havia dito à mulher antes de realizar o milagre. A sua fé é que te salvou. A fé da sunamita havia sido a chave que permitiu a intervenção divina. Ela não apenas buscou Eliseu em um momento de desespero, mas também acreditou que Deus poderia fazer o impossível. Para Eliseu, essa experiência reforçou a ideia de que a fé não é uma crença passiva, mas uma força ativa que pode mover montanhas. O retorno do menino trouxe uma nova vida, mas Eliseu sabia que a verdadeira recuperação exigiria mais do que um milagre. A mulher e seu filho precisariam continuar a cultivar essa fé, buscando a Deus em cada dia que se seguisse. Ele pensou em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus havia se manifestado de forma poderosa, e agora a responsabilidade de viver em gratidão e fé recaía sobre eles. Ao chegar em sua casa Lesu Sentuse, ele havia sido um instrumento da justiça divina, mas também um facilitador da misericórdia. Deus havia intervenido, não apenas para restaurar a vida do menino, mas para ensinar a todos os envolvidos sobre a profundidade do amor e da proteção divina. A lição era clara. Mesmo em meio ao desespero, a fé e a esperança em Deus podem trazer novos começos e curar feridas profundas.
Ele sabia que a história da sunamita e seu filho não terminaria ali. Era apenas o começo de uma nova jornada, repleta de aprendizado e crescimento espiritual. Elizu sorriu, sabendo que em cada ato de fé há uma promessa de que Deus está sempre presente, pronto para agir em favor de seus filhos. Enquanto caminhava, Eliseu ponderou sobre a profundidade da experiência que acabara de viver. A ressurreição do menino não era apenas um milagre, era um testemunho do poder transformador da fé. Ele se lembrou de como a mulher sunamita, em sua dor, não hesitou em buscar ajuda, mostrando que a verdadeira fé é aquela que nos leva a agir, mesmo diante do desespero. A fé é um ato de coragem, um passo em direção ao desconhecido. E essa mulher exemplificou isso perfeitamente. Em seus momentos de reflexão, Eliseu entendeu que a obediência a Deus vai além de seguir regras. É um relacionamento dinâmico que envolve ouvir, crer e agir. A mulher não apenas ouviu a palavra de Deus através dele, mas também a tomou como verdade. E essa atitude foi o que permitiu que o milagre acontecesse. Em Hebreus 11:6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé ativa é o que nos conecta ao divino, permitindo que experimentemos sua presença em nossas vidas de maneiras extraordinárias. Para Eliseu, a lição prática era clara. Em momentos de dificuldade, devemos nos lembrar de buscar a Deus com a mesma determinação que a mulher sunamita demonstrou. Isso significa que, quando a vida nos desafia, devemos nos voltar para Deus em oração, com esperança e expectativas. Ele percebeu que todos enfrentamos períodos de trevas e luto. Mas assim como a mulher encontrou alegria pela manhã, também podemos encontrar renovação e vida em meio às nossas lutas. Eliseu olhou para o céu e sentiu-se grato. Ele compreendeu que cada milagre traz consigo a responsabilidade de compartilhar essa experiência com outros, assim como ele fora um canal da graça de Deus. E sejamos como a mulher sunamita, sempre prontos para buscar, acreditar e viver de acordo com a fé que professamos. No final das contas, a verdadeira vitória não está apenas em receber o milagre, mas em cultivar um relacionamento íntimo com Deus, que nos sustenta em todas as circunstâncias. O narrador, por sua vez, conclui que a história de Eliseu e da mulher sunamita oferece uma poderosa lição sobre a importância da fé e da obediência. Em cada milagre, há uma oportunidade de crescer em nosso relacionamento com Deus. E possamos levar essa mensagem para o nosso dia a dia, sempre buscando a presença do Senhor em nossas vidas, sabendo que, mesmo em tempos de dor, Ele está conosco, pronto para trazer alegria e renovação. A fé é o fio que nos liga ao coração de Deus, e a esperança nos guia em nossa jornada, mesmo nas horas mais sombrias.